nós já vamos ler a palavra. Procure aí, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. A sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. 10. Jabes chamou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. Deus atendeu o seu pedido. Pode se sentar. Pai, nessa noite eu peço a tua bênção, Senhor. A bênção sobre a tua palavra, Senhor. A bênção sobre cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, Senhor. Aqueles que nos acompanham aqui, Senhor, presencial, ou aqueles que estão nos acompanhando de casa ou do local de trabalho, que o Senhor possa estar tocando em cada coração, falando com cada um deles. O Senhor sabe a necessidade de cada um, Pai. Eu me coloco, Senhor, em tuas mãos nessa noite, Senhor, que seja feita a tua vontade, o teu querer neste local, Senhor, que a tua presença seja soberana entre nós. Amém? Oh, glória a Deus. Hoje à tarde, agora à noite, eu estava falando com Deus, e Deus me mostrou claramente, muito forte, por várias vezes, uma pessoa que entrava aqui muito cansada, não cansaço físico de trabalho, mas cansada, desanimada. Eu peço que Deus reponha as suas forças nessa noite. Tá? Eu orei, busquei a Deus, e no final do culto eu quero interceder por você. Eu creio que Deus está no controle de tudo. E nós vemos aqui, eu vou ler novamente, pode continuar sentado. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. E Jabes invocou o Deus de Israel. Amém? Até aí. Nós vemos aqui no livro das Crônicas, essa é uma história bem conhecida, acredito que você conhece, aqueles que estão acompanhando, lendo, fazendo a leitura bíblica, já passaram por aqui há um pouco tempo, então, eu creio que você conhece, mas a palavra de Deus sempre se renova, tá? E nós vemos aqui a forma como Deus trabalha na vida de Jabes. O que acontece com essa pessoa, com esse homem, com esse servo de Deus, que ele tem a história dele retratada na Bíblia. Uma história, não é bem uma história, um breve relato da vida dele, mas que causa grande impacto, que vem de encontro com muitos de nós, talvez com a sua vida, ou com a história de alguém que você conheça, com algum familiar, que passa por dificuldades na vida, que passa por momentos difíceis. Aqui a palavra de Deus fala, vai de um paralelo, que Jabes, ele era mais ilustre que seus irmãos, porém, ele recebeu esse nome, que significa nascido de dor. A maioria de nós nascemos de dor. A maioria das mulheres, ela tem um parto de dor, uns poucos mais, ou um pouco mais, um pouco menos, mas é a realidade do ser humano. A maioria de nós passa por isso. Mulheres que o digam. E Jabes é retratado como uma pessoa que nasceu de muita dor. Nós não sabemos se essa dor veio de um parto muito complicado, um parto difícil, ou de um momento dessa família, dessa mãe, pai, que atravessava. Pode ser um momento difícil financeiro, um momento difícil em família. São várias as hipóteses que pode ter acontecido para ser retratado como uma pessoa nascido de dor. Talvez a sua história seja parecida, seja equivalente à história de Jabes. Talvez o seu nascimento não foi tão aguardado, tão festejado. Talvez veio de um momento de dor, de uma dificuldade financeira, e que fez com que você fosse retratado como um peso, talvez um peso na família. Uma pessoa que trouxe sofrimento, seja momentâneo ou por algum tempo, mas que veio numa época difícil, numa fase difícil. E assim é retratado Jabes. Quando aqui fala que ele é nascido de dor, o nome dele significa sofrimento, dor.
Nessa cultura, o nome indicava praticamente o que seria o futuro da pessoa. Jabes, ele carregava aquilo como um sobrenome. Essa pessoa é sofredora, essa pessoa nasceu de dor, essa pessoa trouxe dor em algum momento. Para a mãe dele colocar esse nome é porque remetia a lembranças de dor. Nós desejamos, quando nós temos filho, é um momento muito aguardado, nós temos gravidinha aqui, é um momento aguardado, esperar um filho, aquele planejamento de todo o enxoval, de toda a circunstância para aguardar um filho, uma filha. Mas, nesse caso, aconteceu dele ser lembrado por esse motivo. No entanto, no início do versículo 9, aqui fala, Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Em que momento, em que circunstância que ele conseguiu dar a volta por cima na vida dele? Que momento que ele se tornou, aqui na genealogia fala de mais ou menos 40 pessoas. Em que momento que ele se destacou, uma pessoa vinda de uma situação de dor, carregava aquilo, talvez muitos viam a ele como, você não vai dar certo, você não tem futuro, não adianta batalhar, não adianta lutar, esse é o que tem preparado para você, é um futuro de dor. Mas ele consegue dar a volta por cima, ele consegue ser retratado como o mais ilustre dos seus irmãos. Aqui não fala em situação financeira, o mais ilustre, aquele que se destacou, aquele que ganha uma notoriedade na palavra de Deus, uma pessoa que é destacada como um sofredor, como pessoa que carrega um fardo, eu nascido do momento de dor, passa a ser ilustre, passa a ser mais ilustre que seus irmãos. E assim somos nós, muitos de nós passamos por momentos difíceis. Pode não ser no nascimento, pode ser em qualquer fase da nossa vida. Nós enfrentamos situações que muitas vezes nos causam dor, nos causam desânimo, nos causam aquele desejo de, e agora, o que eu vou fazer da minha vida? Um momento de luto, muitas vezes, para a pessoa superar, vai meses. Muda todo um luto de uma família, muda toda a circunstância. Tudo aquilo que vinha caminhando, de repente, a falta de uma pessoa, de um pilar de família, muda completamente a história da família. E é preciso força, é preciso determinação para continuar lutando. Talvez você me diga hoje, mas eu conheço várias pessoas que conseguiram superar, eu me superei, eu caminho bem. Graças a Deus por você, que Deus te dê sabedoria, que Deus dê sabedoria para você, para a sua casa, para lutar, batalhar e sempre estar vencendo. Mas existem também fases que paralisam a nossa vida. Talvez, muitas vezes, uma mágoa, uma falta de perdão, aos poucos vai te paralisando, vai te bloqueando e vai minando aquela vontade de fazer algo diferente, de crescer, de prosperar. Até mesmo espiritualmente, muitas vezes, você não percebe, mas vai declinando. Hoje eu não vou orar, hoje eu não vou buscar a palavra, hoje eu não vou na igreja porque eu estou cansado, porque eu tenho o que fazer, eu tenho isso e aquilo. A nossa vida é uma constante de estar na presença de Deus. É uma constante de buscar a Deus, não somente nos momentos que a gente se vê diante de uma situação difícil. Nós não devemos buscar a Deus somente quando precisamos de algo. Dando continuidade, Jabes invocou a Deus de Israel. A fase de Jabes, ele é depois da conquista de Canaã, bem depois que o povo atravessou o deserto, e ele ouvia histórias do Deus de Israel, o Deus que caminhou com os antepassados, com os pais, os avós, o Deus que cuidou daquele povo em meio àquela situação difícil, em meio ao deserto. E o que ele faz? Ele busca a Deus.
O que nós aprendemos com a vida de Jabes, de ter uma vida de certa dificuldade, de muita dificuldade, para uma vida ilustre, uma vida que podemos dizer que venceu na vida. Ilustre, nos antepassados, nessa época, era considerado aos nobres, aqueles que bem-sucedidos, não somente financeiramente, mas alguém de grande destaque. E o que Jabes fez para sair dessa situação de dificuldade, de dor que ele enfrentava? Primeiramente, ele buscou a Deus. Aqui no versículo 10, a primeira parte, quem dera me abençoasses. Quem dera me abençoasses. O que ele fez foi buscar a Deus. Em meio à dificuldade, acreditou que Deus poderia mudar a realidade. Deus pode mudar a nossa realidade. Por mais difícil que pareça, por mais inacreditável que esteja aparecendo aos teus olhos, por mais que você não consiga enxergar uma porta aberta, que você não consiga enxergar o que tem pela frente. Em muitos momentos a gente está assim, tem situações da nossa vida que a gente para e não consegue enxergar a saída. Para mim acabou, para mim não tem mais saída, para mim está muito difícil. Mas é nessas horas que nós dobramos o nosso joelho e pedimos ao Deus Todo-Poderoso: Pai, abençoa-me. Foi o que Jabes fez. Quem dera me abençoasses. Me abençoa, Pai. Nesse momento, está entregando a dificuldade, entregando o problema nas mãos de Deus. Talvez você seja um homem de oração, uma mulher de oração, e se preocupa tanto em orar pelas pessoas que necessitam, pelos vizinhos, pelos familiares, pelos filhos, e muitas vezes esquece de você. Esquece de colocar a tua vida, esquece de parar um tempo, respirar, falar: Deus, eu preciso de bênção, eu preciso que o Senhor me cubra com as tuas mãos poderosas, eu preciso de força, nós precisamos dessa força que só Deus pode nos dar. Nós precisamos buscar a Deus constantemente, para que Ele nos abençoe. Para que você possa estar abençoando, ajudando outras vidas, você precisa estar bem com Deus. Você precisa estar bem. Você pode orar, você pode buscar, mas você tem que estar bem. Primeiramente, você tem que estar bem com Deus, diante de Deus, caminhando com Deus. Amém? E isso ele fez, ele buscou para que Deus abençoasse muitíssimo. A parte 2... Quem dera me abençoasses e expandisses o meu território. Algumas das traduções falam abençoasse, expandisse a minha fronteira. Veja aí como já tem o nível de fé desse homem. Ele pede para Deus e no mesmo momento ele já pede que Deus abra a mente, abra a visão. Porque quando você está entregue ali a um problema, a uma dificuldade, você não consegue enxergar o tem pela frente. Ali ele já pede: Deus, abra a minha visão, abra o meu território, amplie o meu território. O que quer dizer esse amplie o meu território? Onde antes havia dor, ele pede para que Deus aumente a presença na vida dele, aumente a visão, a oportunidade, aumente a oportunidade de servir. É a mudança de mente, quando você passa a acreditar: eu entreguei o meu problema nas mãos de Deus. Eu creio que Ele vai resolver. Pelos olhos da fé, você já está enxergando aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que Deus aumente o território. Mas que território você tem? Que território eu tenho hoje para aumentar? Muitos aqui têm chamado, você foi escolhido por Deus para ser um pregador da palavra, aquele que leva a mensagem do Evangelho. Muitos estão parados, muitos receberam um dia uma palavra profética na vida e estão de braços cruzados. Peça que Deus aumente o seu território, que Deus coloque pessoas no seu caminho para você orar, que Deus coloque pessoas que você possa ajudar, não somente, talvez você não saiba orar, mas que você possa ajudar com o seu testemunho, aquilo que Deus já fez na tua vida, aquilo que você conquistou, aquilo que Deus já te usou para fazer.
Quantos de nós já fomos usados? Quantos de nós já nos dedicamos a nossa vida para Deus? Quantos aqui já fizeram, mas a sua história ficou no passado? Um dia eu fiz, um dia eu busquei a Deus, um dia eu fiz a vontade de Deus. Mas o que Deus quer de você nessa noite é que você continue caminhando, que o seu território, que a sua fronteira seja expandida. Seja 1 passo, seja 10 passos, que a cada dia você possa estar crescendo diante de Deus. Ah, mas eu não tenho chamado, eu não quero ter um chamado, não é a minha praia. Amém. Mas o teu território, a tua fronteira pode ser a tua casa, pode ser aqueles que precisam de uma palavra, pode ser aqueles que esperam ouvir algo de você. Aqueles que caminham com você, que possam ver algo de diferente na tua vida. Sabe aquelas pessoas que a gente, às vezes, encontra e tem aquela vontade de falar, o que essa pessoa tem que me faz tão bem? Pessoas que muitas vezes estão do seu lado, e não precisa dizer uma palavra, mas só de estar ali, já parece que já te ouviu as suas lamentações do mês inteiro, já abriu uma página na tua vida que fala, puxa vida, algo novo vai acontecer. O que tem de diferente nessas pessoas é a comunhão com Deus, é a presença de Deus na vida das pessoas. Independente daquilo que você foi chamado, do dom que você tenha, aquilo que Deus faz através de você, independente disso, tenha uma comunhão, tenha uma presença de Deus forte na tua vida. Aquilo que te faz, aquilo que te dá força de levantar num dia chuvoso, de levantar num dia que talvez a vontade é ficar na cama chorando, lamentando, aquilo que te dá força de continuar. Ah, irmãos, quantas vezes eu precisei dessa força. Talvez ninguém soubesse, assim como eu, talvez você já passou por muitos momentos que a vontade era ficar ali quietinha, falar, ai Deus, hoje eu preciso de algo novo, hoje eu preciso de um renovo. Quantas vezes? Mas em todos os momentos, por mais difíceis que atravessei, por mais difíceis que passei, eu tinha certeza que Deus estava ali e que Ele era suficiente para me renovar, para me colocar de pé novamente. Essa é a diferença. Quando abate a tristeza, quando abate o momento de dor, nós não podemos nos entregar. Você foi escolhido, você foi chamado, você tem um Pai que te ama, você tem um Pai que te escolheu um dia, e é Ele que caminha contigo, se você permitir, Ele caminha contigo, Ele vai na frente abrindo as barreiras. E essa foi a fé, essa foi a certeza de Jabes. A partir do momento que pede que Deus esteja com ele, que Deus abençoe a vida dele, ele pede que Deus abra a mente, que abra o território, a fronteira, que possa enxergar aquilo que no momento que você só olha para os seus pés, mas está muito difícil, porque que só comigo acontece isso, porque só na minha casa as coisas são difíceis, porque só no meu emprego eu não sou bem-sucedida. É nesse momento que você pede, Deus, abra a minha mente, abra o meu território, expande a minha fronteira para que eu consiga enxergar além daquilo que os meus olhos enxergam. Deus pode abrir, Deus pode alargar a tua fronteira. Mãe, Deus pode te dar sabedoria na tua casa para lidar com aquela situação que já parece sem solução. Deus pode. Eu creio que Deus pode mudar a tua história. Eu creio que Deus pode fazer coisas novas na tua vida. Continuando, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo. Muitas vezes, quando Deus expande o nosso território, muitas pessoas passam a enxergar de outra maneira. Já enxergam somente a sua vontade, aquilo que quer fazer, já ficou tudo muito fácil. Mas quando Jabes ora, a tua mão esteja comigo, quando a presença de Deus está conosco,
quando a mão poderosa de Deus está conosco. É isso que nos fortalece. É isso que nos coloca no caminho certo. Qual o caminho que eu devo caminhar? Que eu não desvie do caminho. É a mão poderosa de Deus. É a presença poderosa de Deus na nossa vida. É a presença de Deus que pode muito em seus efeitos. É a presença de Deus que nos satisfaz, que nos traz paz, que nos traz um novo ânimo. É a presença de Deus que nos livra do mal. É a presença de Deus que sustenta nos momentos de aflição. Veja bem, Jabes já pediu para que Deus abençoasse a vida dele. Para que Deus abrisse a mente, alargasse o território, para que Deus mostrasse até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Que a mão de Deus esteja com ele, que a mão de Deus esteja conosco, esteja comigo, esteja com você. A mão de Deus. Preserva-me do mal, para que não sobrevenha a aflição. Vocês viram que no início da palavra, no início do versículo, onde fala que o nome de Jabes significa nascido de dor. Quando ele pede para Deus, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição, ele está pedindo para que Deus não permita ele voltar a esse lugar de dor, que não permita esse sofrimento venha sobre a vida dele novamente. Muitas vezes Deus nos livra de tantas situações, de humilhações, de fases difíceis, de fases financeiramente difíceis ou emocionalmente, e às vezes a gente esquece. Mas aqui a palavra está lembrando, não permita voltar ao lugar de dor, aquilo que me fez sofrer, não permita, peça para que Deus não permita que você volte àquele lugar que Ele te tirou um dia. Muitos aqui eu conheço a história, eu sei de onde vieram, muitos saíram de um lugar de dor. O que Deus tem para você é algo muito melhor. Não deseje voltar, não tenha dúvida de onde Deus te colocou, não tenha dúvida que Deus te chamou, Deus caminha contigo, Deus muitas vezes vem, quando você não tem força, te puxa pelas mãos e caminha contigo. Não permita, não deseje voltar para esse lugar de dor, de sofrimento, ou lembranças, muitas vezes as lembranças, você viver do passado, você viver, porque aquela fase, porque aquela pessoa fez isso na minha vida. Abra um novo território, expanda o território, conheça as pessoas novas, caminhe com pessoas cheias da presença de Deus. Peça para Deus te colocar ao redor de pessoas que sejam preciosas para Ele, pessoas que tenham um coração totalmente voltado para Ele, para que a tua caminhada seja mais fácil. Muitas vezes está difícil, porque a gente caminha sozinho, a gente acha que tem condições de resolver todos os problemas, não pede ajuda ao pastor, aos pastores da igreja, não pede ajuda a alguém que já viveu algo semelhante àquilo que você viveu. É muito difícil quando a gente atravessa uma fase, quando você passa por uma fase a qual você nunca viveu, e você tem que aprender sozinho. É muito complicado. No início quando o pastor, nós descobrimos a enfermidade dele, foi uma fase muito difícil para mim. Eu já tinha experiência em casa, porque ele não ficava doente, era uma febre, uma gripe, uma coisa ou outra. As crianças, aquelas situações de criança que eu cuidava, eu já sabia quando era uma febre, quando era uma dor de garganta, eu já sabia qual médico procurar. De repente aparece na nossa vida
uma enfermidade que eu nunca tinha acompanhado de perto, que eu não sabia para onde eu ia. Eu não sabia como lidar com aquilo. E foi muito difícil o início. Eu chorava, eu pedia a Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei, eu tinha que me manter forte, eu tinha que mostrar que a situação estava sob controle, que tudo ia dar certo, eu acreditava que tudo ia dar certo, em nenhum momento eu duvidei. Mesmo no final, quando as pessoas falavam, você sabe, né? Eu falava, eu sei, mas eu não perdi a esperança. Então, a fase inicial, até que eu me adaptei àquela situação nova na nossa casa, a situação que tudo estava mudando. E eu não sabia o que aguardava lá na frente. O que aquilo poderia causar, o quão grave aquilo poderia ser. Os médicos falavam, está tudo sob controle. E eu acreditava. Eu falei, Deus, eu pedia para Deus colocar os melhores médicos na nossa frente, aqueles melhores médicos que poderiam cuidar, que poderiam ajudar. Mas no meu íntimo, eu pedia para Deus, Deus, me ajuda, eu não sei o que fazer. Eu não sabia. Eu não sabia se no dia seguinte ele ia amanhecer andando, se ia amanhecer a gente ter que sair correndo para um hospital, eu não sabia. E aquilo me doía a alma. E eu passava noites orando e buscando, Deus, me fortalece, eu não quero parecer fraca no momento de angústia, eu não quero parecer fraca no momento que a pessoa que eu mais amo precisa de mim e eu não tenho forças para ajudar. E eu orava, e eu buscava. E em cada momento, foram 2 anos, 17, 18, 2 anos e pouquinho, de luta, que nós lutamos. Nesse momento, nós oramos muito, buscamos muito. E quando a gente olha para trás, tanto eu quanto o Mateus, o André, meus filhos, a gente vê o quanto Deus cuidou de nós. O quanto Deus esteve com nós quando a gente não conseguia saber que passo ia dar no dia seguinte, qual era o remédio que poderia ajudar, se fazia isso, se ia no médico, se era hora de voltar no médico, era muito complicado, era tudo muito complicado, muito, muito, muito. Então, aquilo que eu digo, quando a gente caminha com alguém que já tem uma experiência de vida, hoje, se você me fala, hoje, quando eu vejo alguém falando de certa dor, eu falo, opa, eu já sei, eu já vivi isso, eu já sei o que pode ser isso. Hoje a gente já tem uma experiência, eu não quero passar por isso novamente, eu não desejo que ninguém aqui ou em casa passe por isso, porque é uma dor muito grande, é uma tristeza muito grande, que aflige a nossa alma, que aflige a nossa casa, que muda tudo aquilo que a gente tinha preparado, a nossa vida, os planos, de repente é tudo interrompido, de repente muda tudo, de repente você passa a viver uma nova história, uma história que você não queria, uma história que você não desejava viver, você se vê tendo que caminhar agora numa nova história. Mas eu tenho certeza, Deus esteve comigo naquele momento, assim como eu tenho certeza que Deus tem estado com você nos momentos que parece que acabou, não sei o que fazer. Momentos de enfermidade ou momentos de situação que, seja qual for, uma perca de emprego ou algo parecido, ou uma dor muito grande que alguém te causou. Então, Jabes, ele pede que Deus livra ele do mal. Nós podemos pedir para que Deus nos livre do mal, mas se nós passarmos, que nós tenhamos a presença constante de Deus caminhando conosco. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, mas nós não paramos naquele vale. Nós não ficamos naquele vale, não enterramos lá o nosso futuro, ou a nossa esperança, ou os dias que viriam. Nós atravessamos, nós choramos, nós batalhamos, nós lutamos, muitos lutaram conosco, mas nós prosseguimos. Porque o vale não é o nosso lugar. O vale de dor não é o lugar do filho, da filha de Deus. Ele te chama, vem, entrega para mim o teu coração, entrega para mim a tua vida, o teu medo, entrega para Deus o teu medo nessa noite, aquilo que te aflige, aquilo que tem feito você perder a sua fé, que tem desanimado você na sua caminhada. Talvez você não perceba, mas você já não é
Aquele jovem fervoroso que passava horas orando, que passava horas na presença de Deus. Aquela mulher que o joelho ardia na presença de Deus. Aquele homem que fazia jejum, que buscava, que nada vai me deter. Talvez você não tenha percebido como você está hoje, como está a sua vida hoje. Nós vemos aqui a vida, o exemplo da vida de Jabes. Ele começou de uma vida de dor. Ele começou de uma vida de sofrimento que muitos talvez disseram para ele: você não tem jeito, você não adianta lutar, não adianta batalhar. Pode parar. Mas nós vemos que ele passa de uma pessoa de sofrimento, de dor, para ser considerada uma pessoa ilustre. Uma pessoa ilustre é uma pessoa que venceu. É uma pessoa que venceu as dificuldades, que venceu aquela dor, que encontrou um caminho para vencer aquela dor que afligia a alma dele. Aqueles que enxergavam ele como: esse é um derrotado, esse não tem jeito na vida, passaram a ver ele como uma pessoa ilustre, mais ilustre que seus irmãos. Quantas vezes talvez você foi comparado ao seu irmão, à sua irmã? Ah, mas ele é mais esperto, ele vai chegar mais longe. Não adianta você batalhar tanto que talvez você não consiga alcançar. Mas quando nós nos colocamos diante de Deus, diante da presença de Deus, e entregamos para Ele, Ele passa a cuidar. Ele passa a direcionar aquilo que estava sem saída. E assim foi a vida de Jabes. Quando ele coloca tudo nas mãos de Deus, o que acontece com a vida dele? Deus responde. Deus ouve o clamor dele. Deus ouve. E Deus concede. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Talvez você fale: ah, mas não foi nem algo tão grande assim. Sofrer, todos nós já sofremos na vida, eu já sofri, você já sofreu. Talvez você nem tenha percebido a fase difícil que você tenha passado, graças a Deus, mas todos em determinado momento da vida, seja em fase criança, em fase mais jovem, adulto, nós já passamos por dificuldades na vida. E sinto muito te decepcionar, mas nós continuaremos passando por dificuldades. Mas nós não estaremos sozinhos. Você não precisa estar só quando vier um momento difícil na sua vida. No mundo tereis aflição, mas nós venceremos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu um dia, Ele é capaz de caminhar contigo, se você desejar de todo o teu coração. Ele é capaz de, nessa noite, nesse exato momento, nesse final de semana de feriado prolongado, que muitos estão viajando, mas você está aqui, com o seu coração aqui, ouvindo a palavra, entregando o seu coração para Ele. Ele é capaz de renovar a tua vida nessa noite. Eu não sei aquilo que você necessita, aquilo que você precisa hoje. Talvez está doendo a falta de um perdão de um pai, de uma mãe. Está doendo. Mas Ele sabe que está doendo. Compartilhe com Ele a sua dor. Entregue na mão dEle a sua dor, entregue na mão dEle aquilo que tem pela frente. Bênçãos tem na tua vida. Tem muitas bênçãos na tua vida, assim como ainda pode vir momentos difíceis, mas eu declaro na tua vida que tem muitas bênçãos na tua vida. Tem muita porta aberta na tua vida. Acredita nisso? Tem muita porta que ainda vai se abrir na tua vida. Não é o fim. Hoje não é o fim, por mais que você não consiga enxergar o que tem ali da rua para frente. Mas ainda não é o fim, ainda não é o fim. Coloque isso no teu coração. Coloca isso no teu coração. Deus caminha contigo. Peça para Ele, nem que você
Vença, peça todos os dias, todas as noites, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa, Senhor, me abençoa. Se tu não me abençoares, nada serei, nada poderei, nada terei. Mas peça para Ele, coloque na mão dEle e acredite. Faça como Jabes, dê um passo de fé. Ao mesmo momento que você pede, você já fala, Deus, abra a porta que eu não estou conseguindo enxergar, alarga o meu território, como que eu devo orar pelo meu filho? Como que eu devo agir na minha casa, mulher? Peça para Deus. Peça para Deus. Hoje Ele se coloca aqui diante de nós, assim como foi na vida de Jabes. Talvez hoje você já seja uma pessoa ilustre, honrada, uma pessoa que venceu, uma pessoa, aqueles que te viram lá muitos anos atrás e falavam, essa aí não vai dar em nada, hoje olham para você e falam, olha, me surpreendeu. Que Deus surpreenda muitos ao teu redor, que Deus surpreenda muitos quando te verem, falam, olha, essa tem algo diferente, essa aí carrega algo diferente, e que as pessoas tenham desejo de caminhar contigo. Eu citei aqui aqueles mais novos que não conheceram o pastor Benê, meu marido, que faleceu em janeiro de 2020, ele foi pastor dessa igreja por 30 e poucos anos. Nós chegamos aqui, para vocês terem uma ideia, o pastor Mateus tinha apenas 4 anos. Hoje é o pastor dessa igreja. O pastor Benê, o que eu vou falar para vocês, me permitam falar, não é para engrandecer o nome dele, não precisa disso. Aqueles que conheceram, sabem o legado que ele deixou, sabem a história dele, a vida dele. O pastor Benê, ele foi um Jabes na vida. Uma pessoa que em determinado momento da vida dele, as pessoas olhavam para ele e falavam, não tem mais jeito. A situação estava difícil. A situação estava muito difícil. Essa fase eu não peguei. Graças a Deus, Deus me colocou na vida dele quando as coisas já caminhavam, já servia a Deus. Então, o pastor Benê, ele foi uma pessoa que a família falou, não adianta mais a gente, não tem mais o que fazer, não tem mais o que falar. Os amigos corriam porque era muito difícil ficar próximo dele, era algo comprometedor ficar diante dele. As portas não se abriam, parecia que estava tudo fechado, não conseguia dar um passo para frente. Mas um dia ele entregou a vida dele para Jesus. Um dia ele entregou a vida dele e acreditou que as coisas poderiam mudar a partir daquele momento, a partir daquele ato de fé que ele fez lá em Votorantim, em 1979. A vida dele, aquela pessoa desprezada, aquela pessoa que não tinha nada para contar, não tinha uma mala para carregar, não tinha uma história para contar, não tinha restado mais nem amigos na vida dele. Aqueles que se aproximavam, eram aqueles que queriam ainda levar mais para o lado mais difícil. Mas a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, e não olhou para trás, a vida dele mudou. E muitos aqui são testemunhas do que Deus fez através da vida dele, o legado que ele deixou, as vidas que Deus curou, que Deus salvou, através da vida dele, através da palavra dele, através da vida de oração que ele tinha. Eu sou testemunha, eu presenciei muito tempo, esse tempo foram mais de 30 anos caminhando junto. Nem todos os momentos foram fáceis, nós atravessamos momentos difíceis, delicados na nossa vida, mas em nenhum desses momentos nós desistimos ou olhamos para trás. Sempre acreditamos que o melhor estava por vir. Quando eu comecei a namorar ele em 1986, os meus amigos de trabalho falavam, você é louca? Algumas pessoas próximas diziam, você é louca? Mas eu tinha convicção que aquilo era o que Deus tinha preparado para mim. E eu estava disposta a enfrentar.
fosse sem saber onde eu ia morar, sem saber o que tinha na mesa para mim comer, sem saber o futuro que me aguardava, se tinha alguma igreja que aguardava, que Deus tinha preparado para a gente. Mas a cada momento que nós partilhamos, que nós começamos a caminhar junto, nós batalhamos, nós colocamos diante de Deus, nós sempre pedimos: Pai, alarga as nossas fronteiras, alarga o nosso território. E às vezes parecia difícil, parecia impossível, quando a gente tinha algum sonho, quando a gente pedia, clamava para Deus, parecia que, dessa vez acho que não vai dar, parecia assim, quem olhasse falava: vocês são loucos de estar querendo isso. Mas sempre Deus foi na frente, e Deus abriu portas, que talvez hoje a gente ache assim, que se fosse pela nossa força, se fosse por violência, nós não teríamos conseguido abrir. Então o que eu te digo hoje, nessa noite, amados, é possível. É possível, é possível, é possível mudar a tua história. Não aceite uma vida de derrota, não aceite uma história, não aceite carregar essa capa, essa roupa que jogaram em cima de você, que você não vai ter jeito, que você não tem futuro, que o seu futuro terminou, ou que o ponto final é aqui. Não, não aceite isso. Busque mais em Deus. Deus quer o melhor para os seus filhos. Deus quer o melhor para aqueles que o amam de todo o coração, aqueles que amam Ele de alma, de espírito. Deus tem o melhor para você. Quantas vezes me disseram: você é louca, você tem coragem de fazer isso, você tem coragem de enfrentar uma vida, sem saber, naquela época, a maioria familiares e amigos nem sabia o que era uma igreja evangélica, nem sabia o que era um servir de Jesus. Eu fui uma das pioneiras, eu e minha mãe, no nosso meio ali. Então as pessoas olhavam aquilo e falavam: onde você está com a cabeça? E graças a Deus, que Deus me permitiu viver tudo aquilo que eu vivi. Chorei, sorri muito, fui muito feliz. Decepcionei com muitos que a gente achava que eram amigos, muitos que a gente achava que em certos momentos poderiam estar caminhando conosco, não estavam. Mas eu não desisti, ele não desistiu. Ele terminou a carreira, guardou a fé, seguiu mesmo no momento de dor, pregando a palavra, orando, buscando a Deus, entregando na mão de Deus: Senhor, que se é a tua vontade, assim seja feita. Quando no leito, o pastor Mateus já contou aqui, num leito de UTI, que nós ficamos lá mais de 2 meses, ele sabia que era chegado, que estava próximo o fim, eu sabia, mas nós continuávamos batalhando, nós continuávamos orando, e ele falava que amava, o quanto amava a Deus. Não era por título, não era por aquilo, a forma como as pessoas enxergavam ele, não era por uma nomeação de superintendente, não era por um cargo que ele teve no conselho, não, mas era simplesmente pelo fato do amor que ele tinha a Deus. Aquilo que sustentava a cada manhã, mesmo em meio à dor, mesmo em meio a uma doença que estava devastando todo o corpo dele, ele continuava crendo. Nós continuávamos crendo, eu e minha casa, eu e os meus filhos, em meio à dor, em meio à falta de perspectiva de uma cura, nós continuávamos crendo que Deus é poderoso, Deus é o dono de todas as coisas. E assim continuamos. E é assim que eu peço que Deus seja na tua vida. É assim que eu peço que Deus lhe dê um novo título. Deus concedeu um novo título àquele homem, de um homem conhecido como um derrotado, como alguém que carregava estampado, alguém de sofrimento, de dor, que trazia dor na sua presença, que lembrava de algo muito traumático. Deus mudou aquele título para uma pessoa honrada, uma pessoa que foi além das expectativas, que foi além daquilo que os irmãos, ou a mãe, ou o pai, ele foi um ilustre, uma pessoa ilustre. E é isso que eu desejo na tua vida nessa noite. Ele começou de uma forma difícil, a vida dele
Talvez não por escolha, mas a vida dele começou de uma forma difícil, mas não terminou da mesma forma como começou. Ele encontrou a chave que mudou a vida dele. Ele encontrou a presença de Deus que mudou a vida dele. A presença de Deus que transformou aquela pessoa conhecida de sofrimento numa pessoa ilustre, admirada. Que o seu caminhar, quando chegar o fim dos seus dias, quando Deus tiver já preparado tudo aquilo que Ele tem para você, te entregue tudo aquilo que Ele tem para você, que você seja conhecida como uma pessoa ilustre não por aquilo que você conseguiu ajuntar na terra, os tesouros que você conseguiu ajuntar, ou a fama, mas uma pessoa ilustre de coração, uma pessoa pura de coração, que as pessoas lembrem de você, ai, que pessoa que amava, que homem e mulher de Deus, que amava o Deus Todo-Poderoso, que servia a Deus com tanto prazer, que cuidava da casa de Deus com tanto zelo, com tanto prazer, que estava de joelho no chão mesmo quando ninguém via, quando ninguém enxergava. Que você seja essa pessoa, que você seja mais ilustre do que Jabes foi. Nós não sabemos qual foi aquilo feito que ele conseguiu na vida dele, mas o meu desejo na tua vida é que a dor não precisa ser o ponto final na tua vida hoje, não. Que você sonhe, que hoje você peça para Deus, Deus, alargue o meu território, alargue. Se eu não consigo enxergar, se a minha visão está tampada, hoje eu não consigo dar um passo à frente, Pai. Que o Senhor me pegue pela mão e me faça atravessar esse vale, e me faça atravessar esse lado difícil que eu não consigo enxergar a saída. Conforme eu disse, lá nos momentos que eu não sabia o que fazer, que eu chorava sozinha, chorava de tristeza também, porque não era aquilo que eu queria. Eu chorava, falava, Deus, me ajuda. E Deus foi abrindo, eu procurei médicos, eu revirei. Se um dia eu sentar para contar para vocês tudo aquilo que eu fiz, sabe, quando a gente sentou, eu me lembro todos os momentos quando a gente sentado, eu e os meninos, naquela mesa, quando o médico deu aquela triste notícia para nós. Eu me lembro de vezes que eu fui sozinha numa consulta porque ele não tinha condição de ir. Eu falei, eu estou aqui porque ele não consegue vir. Eu sei tudo o que está se passando, eu falo. Eu fui a paciente, assim como muitos acredito que já foram. Eu fui a paciente sem ter a enfermidade. Eu fui a mão que sustentou na hora que ele não tinha força para andar, assim como o Mateus e o André foram os pés dele, as pernas dele, quando ele não tinha força para caminhar. Assim como a igreja foi a força dele quando as nossas talvez falhassem em oração pedindo a Deus, mas nós vencemos, não vencemos do modo que nós queríamos, mas a minha alegria é saber que ele viveu, ele mudou a trajetória dele de uma pessoa difícil, de uma pessoa de dor, e terminou a trajetória dele como uma pessoa ilustre. Eu posso dizer, ele, assim como Jabes, foi uma pessoa ilustre, não por aquilo que ele conquistou, um bem que ele conquistou, mas ilustre por aquilo que ele carregou até o último fôlego que ele tinha de vida. O meu desejo para a minha vida, para a tua vida, para você que nos assiste, é que até o seu último fôlego de vida, você continue louvando, acreditando, colocando a tua vida nas mãos de Deus. O louvor pode subir. Que você continue sendo essa mulher de fé, que aqueles que olham para você e falam, mas diante de tudo que ela está passando, como que ela está de pé, como que tem força para estar com um sorriso no rosto, como que tem força ainda para estar fazendo algo. Deus é poderoso, meu amado. Deus é poderoso. Talvez você tenha colocado a sua força somente naqueles que intercedem por você. Talvez você tenha colocado a sua fé nas mãos somente de terceiros que vão interceder por você, que busca, ore por mim. Você tem acesso, você tem a chave, você tem as portas abertas para falar com Deus Todo-Poderoso. O sacrifício já foi pago.
O alto preço já foi pago na cruz para que você hoje possa ter uma vida transformada. Não desista. Não desista de crer, não desista de continuar caminhando. Não desista, através da oração, da confiança em Deus, é possível romper barreiras. É possível você transformar o seu testemunho numa história que vai ser lembrada por muitos e muitos anos. Aqueles que conheceram o pastor Benê lá na juventude dele, nos seus 20 e poucos anos, muitos não tiveram oportunidade de ver ele no final da vida dele, mas eles falavam, talvez falassem, esse não é aquela pessoa que eu conheci, esse não é aquela pessoa que eu falei que já não tinha mais jeito, que já tinha desistido, já tinha entregue a própria sorte. O teu caminho, a tua vida, preste bem atenção, a tua casa está nas mãos de Deus. Peça que Ele te acompanhe no levantar, no caminhar, no entardecer, no anoitecer. Coloque-se de pé. Enquanto o louvor vai cantar uma canção, eu quero que você fale com Deus nesse momento. Eu quero que você coloque diante de Deus as suas dificuldades. Talvez você ouviu do seu pai, da sua mãe, que você não tinha jeito. Talvez um professor falou, pode desistir, que aqui não é o seu lugar, não adianta, você não tem jeito para aprender. O seu chefe muitas vezes talvez falou para você, será que não tem inteligência para isso entrar na sua cabeça, na sua mente? Coloque diante dele, ele está aqui agora. Assim como Jabes fez, que pediu que Deus abençoasse, que Deus tocasse a vida dele. Assim como ele pediu que Deus alargasse o território. Você sabe qual o território na tua vida que está fechado? Qual a fronteira que você não consegue abrir, que você não consegue caminhar? Coloque diante dele nesse momento.